Eu sou Fernanda Macaíba, artista e educadora, e esse é o terceiro encontro dos 6 disponibilizados para você, juntamente com o Sesc Paraty, o Grupo Bordados Poéticos e a Cartago Educacional. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre pareidolia. Você tem ideia do que é pareidolia? Que palavra estranha, não? Mas já no Renascimento, Leonardo da Vinci falava disso. Vamos conhecer um pouco mais? Você já foi em alguma exposição de arte abstrata? Quando você entra e não tem nenhuma forma definida e você para em frente a essa obra e fica tentando encontrar nela alguma forma conhecida? Parece até um jogo, não parece? Às vezes a gente está com alguém conhecido ou com alguém desconhecido mesmo do lado da gente e um olha para o outro e diz assim: nossa, mas ali naquele monte de tinta jogada, que parece ser jogada, mas não é. Parece que eu tô vendo ali uma forma de um coração, de um urso. Nossa, ali tem um cachorro. Você já viveu essa experiência? Pois é, isso aqui é pareidolia. E hoje eu quero convidar você para criar algumas pareidolias que vão fazer parte da nossa galeria virtual do Sesc Paraty. Essas imagens podem ser encaminhadas para esse e-mail que aparece na sua tela. Agora eu vou convidar você para, junto comigo, observar essas imagens. O que você enxerga num relógio, na xícara, na madeira, no pimentão, na casa, nas nuvens ou no tecido? Alguma vez você já fotografou algum objeto que apresenta para você uma forma diferente, mas que te lembra outra coisa? Bom, a gente pode achar que pareidolia é uma coisa muito recente, que é um nome muito contemporâneo. Mas, na verdade, Leonardo da Vinci, o pintor da Mona Lisa, já falava disso, lá no Renascimento. Você consegue imaginar que o Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, buscava muitas vezes as formas para as pinturas dele em rachaduras na parede, no chão, em manchas? Pois é, era isso mesmo que ele fazia. E no Tratado da Pintura, ele diz o seguinte para nós: e é isso. Se você olhar para algumas paredes manchadas com vários pontos ou pedras diversas, se você conseguir inventar algum lugar, poderá ver a semelhança entre as diferentes aldeias adornadas com montanhas, rios, pedras, amanheceres, planícies, grandes vales e colinas de diferentes maneiras. Você ainda poderá ver diferentes batalhas e figuras, rostos e roupas e coisas infinitas que poderá reduzir em forma. Você encontrará todo nome e palavra que imaginar. Então, essa é uma fala do Leonardo da Vinci e, como você pode ver, ele gostava muito de observar essas manchas e ficar devaneando, procurando formas nela, assim como nós conversamos agora mesmo sobre as pinturas abstratas. Bom, eu não sei se alguma vez você já viu essa obra do Magritte, é um cachimbo, e o que está escrito aí é: isto não é um cachimbo. Será que é um cachimbo ou não é? É uma pintura, é um desenho, é um cachimbo? O que é? E o que isso tem a ver com pareidolia? Bom, eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu fiz no supermercado pensando em pareidolia. Olha só, na verdade minha filha fez essa imagem. Eu estava no mercado e eu lembrei desse cachimbo do Magritte, olhando o que? O quiabo. Então eu criei a obra Isto Não É um Quiabo. E se não é um quiabo, o que é? É um cachimbo? É um cachimbo feito com o quiabo? Que grande confusão! Mas isso é um jogo. E agora eu vou mostrar para vocês minhas outras imagens, porque depois desse dia do quiabo, eu comecei a buscar muitas pareidolias em objetos do meu cotidiano. Então aí vocês podem ver uma cenoura, que me pareceu muito uma perna, 2 pernas, né? A árvore, o que você consegue enxergar nessa árvore que te lembra algo do corpo? Não sei se você enxerga e tem um olho no tronco da árvore.
Essa é uma outra árvore de uma praça de Angra dos Reis, que me lembra muito o Balzac, que é essa escultura do Rodin. E eu trouxe aqui a escultura para quem não conhece. E nesse tomate, o que você enxerga? Bem no centro dele ali eu encontrei um coração. O bacana dessa brincadeira é que toda vez que eu posto essa imagem na internet, meus amigos veem outras coisas e tantas coisas. E aí vocês podem também me perguntar o que isso tem a ver com biografia, né? E aí eu digo para você, quantas vezes na vida a gente observa as mesmas coisas e sempre vê as mesmas coisas? E quantas vezes a gente precisa olhar para as mesmas coisas e encontrar alguma coisa diferente, não é mesmo? Então essa é uma metáfora com esse jogo, essa brincadeira da pareidolia. Aqui vocês estão vendo um limão siciliano, que aliás fica ótimo com risoto de camarão. E o que vocês conseguem enxergar aqui nesse limão? Quando eu peguei esse limão no mercado, eu lembrei de um pintinho. Ele tem um biquinho e tem até o olho, esse daí. E esse gengibre? Para quem gosta de arqueologia, esse gengibre me lembra muito as cerâmicas dos povos pré-paleolíticos. Ou esse ovo que podia estar nadando no mar, né? Porque ele é um peixe, na verdade. E esses cocos? O que eles lembram você? Eu até brinquei na época que eu fotografei, eu disse que tinha encontrado a família Coco. E aqui, na travessa eu tenho ali um peito de frango aberto e do outro lado é um cérebro, mas que também poderia ser uma noz. E essa orquídea, que parece um animal, um tigre ou algum felino. Essa imagem eu fiz numa praia em Paraty. Aí eu poderia chamar de isso não é uma jaca, mas é uma jaca na areia, que ela foi se decompondo, mas ela se integrou tanto nessa cor e nessa forma que ela lembra demais algo que realmente vem do fundo do mar. E aqui são duas batatas doces marítimas também. Eu não sei se eu estou influenciada, porque eu moro em Angra dos Reis e sempre estou em Paraty. Mas me lembra muito baleias, leões marinhos, né? Então eu faço um convite para você. Eu gostaria que você procurasse na sua casa imagens para fotografar. Imagens que te remetam a uma pareidolia. Bom, a maneira como eu vejo o mundo diz muito de mim, não é verdade? E a pareidolia também traz uma outra lição para nós. Eu aprendo a observar outros pontos de vista. Então, como vocês viram, o meu quiabo era um quiabo, mas ele também podia ser um cachimbo. E esse é um exercício muito bacana, um exercício mental e emocional. Você observa, você pensa, mas também a gente sente algumas coisas. E eu estou falando isso porque agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens de nuvens. Alguém alguma vez já disse para você, você está com a cabeça nas nuvens? O que isso quer dizer? Estar com a cabeça nas nuvens. Então essa imagem que vocês veem agora é uma imagem lá do Renascimento, da mesma época do Leonardo da Vinci. É uma obra de Mantegna, André Mantegna. Vocês podem olhar a nuvem, o detalhe da nuvem dessa obra de São Sebastião. E ele fez aquela brincadeira com as nuvens. Você alguma vez já brincou com alguém da família ou algum conhecido? Deitar no chão e ficar olhando para o céu e ficar procurando essas formas nas nuvens? Isso também é pareidolia. A gente às vezes não sabe o nome, mas acaba brincando disso, jogando. E esse pintor, ele fez esse trabalho, essa obra, com essa representação na nuvem do cavaleiro, do cavalo. E uma outra obra dele, O Triunfo da Verdade, também tem uma nuvem mais escura, com representações de rosto. Olha que curioso, não é?
E como os artistas gostam de nuvens, né? Tem a cabeça nas nuvens, no sonho. A gente pode observar como as nuvens se transformaram nessa obra em uma árvore no céu, e na outra como a árvore do chão criou uma copa de nuvens, né? Uma é praticamente oposta à outra. E claro, uma brincadeira, né? As pessoas às vezes me perguntam, isso aí foi feito no computador, não foi? Olha, teoricamente sim, mas eu não sei, eu já vi algumas nuvens muito parecidas com formas conhecidas, né? Então eu trouxe aí para vocês esse urso de barriga para cima, esse cavalo, esse leão com certeza foi feito no computador. E essa forma desse dragão, desse lagarto, não sei, que foi desenhado em cima de uma nuvem. Um outro cavalo. E o meu convite para vocês agora, para a nossa galeria virtual, é observar e desenhar nuvens, porque nós sempre observamos, mas você já tentou desenhar essa linha que percorre a nuvem criando essa forma? É um exercício muito bacana, inclusive eu tenho em casa um caderninho das nuvens. Eu faço um caderno, né, quando o céu tem muitas nuvens, eu gosto de sair para observar. E quando eu comecei esse exercício, às vezes eu me sentia tão frustrada porque eu olhava para o céu, coisa que a gente quase não faz, né? Com um hábito assim irregular, eu vi que não tinha nuvem, ou que a nuvem não tinha forma nenhuma. Então é uma maneira também da gente perceber o mundo de uma forma diferente, de uma forma criativa, não é? Então essas mensagens que a pareidolia nos traz, elas são muito significativas. Inclusive, as pessoas conseguem enxergar a pareidolia, não só a forma, mas também uma mensagem, um recado, né? E muito curioso o que aconteceu lá no Renascimento, quando Michelangelo, na Capela Sistina, ele fez esse afresco da criação de Adão. Eu mostrei esse detalhe para vocês num outro encontro que nós tivemos, né, para falar sobre o tocar sem podermos nos tocar nesse momento. Então agora eu trago a obra, né, um detalhe mais ampliado. E o que acontece aí? Algumas pessoas dizem que Michelangelo deixou recados através de pareidolia na Capela Sistina. Por exemplo, nessa obra, se você observar Deus e os anjinhos em volta dele, e a imagem do cérebro, né, que aí você tem um corte do cérebro, eles são muito parecidos. Dizem, inclusive, alguns que gostam de filosofar um pouquinho mais, que essa criação de Adão é a criação da inteligência, do momento de inteligência, que é muito associado ao cérebro. E aí você pode achar que eu estou ficando maluca, ou que as pessoas também estavam um pouco, digamos assim, viajando nas nuvens quando falaram isso. Mas olha só o que aconteceu de novo, também na Capela Sistina e na mesma obra, né? Nós temos aqui um trecho bíblico que fala sobre o sopro da vida, né? Então vocês podem ver ali nos trajes, né, de Deus o formato de um pulmão, e a árvore onde Adão está encostado com o formato dos nossos brônquios, né, de toda aquela formação da nossa estrutura respiratória. Será que realmente Michelangelo quis brincar de pareidolia com a gente, ou será que nós estamos vendo coisa demais? Então, o meu convite agora para você é criar uma mensagem usando alguma pareidolia. É difícil? É fácil? O que você acha? Eu estou muito curiosa para ver essas imagens na nossa galeria virtual e eu aguardo o seu e-mail, né? Não esquecendo nunca de colocar seu nome e a cidade, tá bom? Bom, mas vamos continuar aqui falando de pareidolia. É muito curiosa essa obra do Arcimboldo, porque se eu perguntar para vocês em que época ele viveu, o que vocês me diriam? Né? Muita gente fala, ele deve ter nascido no século XX, ele é contemporâneo. Mas não, curiosamente, ele viveu no Renascimento, lá naquela época do Leonardo da Vinci e do Michelangelo.
E o interessante é que na escola, às vezes a gente aprende que lá no Renascimento, os artistas sempre desenhavam aquelas formas perfeitas, muito parecidas com um retrato, né? Mas olha só o Arcimboldo, como ele brincava com as formas também. Essa é uma pintura e ele fazia rostos compondo com frutas na pintura. E hoje nós podemos fazer isso de várias maneiras, né? E aí o meu outro convite para você é criar rostos fazendo uma montagem ou com as frutas que você tem em casa, né? Ou você pode também trabalhar com recortes e colagem. Se você tem alguma revista que você possa recortar frutas, flores, montar um rosto. Ou inclusive você pode imprimir algumas frutas se você tiver impressora em casa e montar uma obra e mandar para nós. Outro artista muito bacana que brincou um pouco com pareidolia foi o Otávio Ocampo. As obras dele são incríveis e vale a pena pesquisar um pouco mais no Google para saber e conhecer, se você já não conhece. O que você enxerga nessa imagem? Estou dando um tempinho de propósito aqui, porque se eu ficar falando eu já leio para você a imagem. À primeira vista, nós percebemos o quê? Um rosto de um senhor, né? E no chão, uma forma... Quando eu olhei essa obra a primeira vez, era uma forma um tanto abstrata, e depois eu reconheci um cachorro. Mas se você olhar bem de perto, né, na orelha desse senhor, tem uma mulher com uma criança, e tem um outro senhor compondo o nariz e os olhos e as pernas, com os olhos e as pernas nesse rosto. E você pode encontrar muitas outras formas. Então, o que é essa obra e o que ela traz escondida nela? O que a gente observa? E isso também é uma lição para a vida da gente, não é não? A gente observa às vezes a superfície e não se detém muito nos detalhes. E é muito importante observar os detalhes de todas as coisas. Então, o meu convite para você é recortar várias imagens, independente do tema que elas têm. No Arcimboldo você fez com as frutas, mas agora são imagens completamente diferentes. E que você tente encaixar essas imagens de forma que elas criem uma imagem maior, que seja muito perceptível à primeira vista. E que depois as pessoas tenham que olhar bem de perto para entender qual foi a sua mensagem, o que você usou para estruturar aquela forma, tá bom? E por fim, eu trago para vocês um trabalho de uma fotógrafa polonesa, tá? A Brodowski. E o que ela faz nessa série? Ela busca na natureza formas que sejam muito próximas do nosso corpo. Então, como você vê aí, ela encontra 3 troncos de árvore e ela olha para a mão e encontra esse formato que é muito similar. Então, ao contrário de uma forma que você enxerga na totalidade, você também pode brincar com fotografia usando enquadramentos. Provavelmente, se ela tivesse fotografado essas árvores inteiras, né, com a copa, ela não nos lembraria tanto esses detalhes da mão quanto esse enquadramento que ela fez. Então, não só olhar o total, né, a forma completa, mas sim que detalhe dessa forma você consegue extrair para ela se parecer com o nosso corpo. O que será que tem de semelhante, né? E aqui ela traz também o capim e o cabelo, que são formas que lembram muito, né, uma a outra. Ou o braço de uma pessoa e um graveto. Eu não sei se isso é um graveto ou se isso é uma rachadura na parede. O que você acha que é? Acho que é um graveto, não é? E aí, meu outro convite para você é procurar no seu corpo alguma forma que seja semelhante a algo da natureza e fotografar. Lembrando sempre que nós estamos em casa e que isso precisa ser feito dentro desse limite. Mas vocês vão descobrir com o passar do tempo que esse espaço que nós estamos hoje, ele é praticamente ilimitado, é um universo. Você pode encontrar formas mais diversas nele.
E relembrando, o nosso e-mail para envio das imagens que você criou é projetobiografemos@gmail.com. E não se esqueça de dar uma olhadinha na grafia do projeto Biografemos, porque ele é escrito com PH. Tem um quê de nostalgia nisso, não é? E eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje. E logo nós postaremos para você um link para acesso de todas as imagens que foram enviadas para nós e que fazem parte dessa nossa galeria virtual. Um grande beijo!